Durante uma de suas conquistas, o impiedoso arquiduque elimina todos os traidores do Império, mas de repente, descobre uma criatura lendária viva, vendo uma sereia capturada. Ele decide levar a sereia com ele, então lhe ensina como é viver no mundo humano, mas fica obcecado pelo medo dela fugir. Ele a chama para o seu quarto todas as noites, até que ela se apaixona pelo seu sequestrador. Segundo a lenda, as sereias devem matar seus amantes para voltar ao mar, mas ela não pode suportar a ideia de machucá-lo, então se pergunta o que deve fazer. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Morra Melusine, e espero que aproveite. No passado, quando as pessoas ainda acreditavam em lendas, havia um homem no Império que era chamado de Ceifador. Diziam que ele era capaz de reduzir uma pessoa a cinzas com um único olhar, e era um monstro que não hesitava em matar pelo bem do Império. Um pai treme, chorando com seu filho morto em seus braços. Um homem anda em direção a eles, com o sangue ainda pingando da espada como um impiedoso anjo da morte. O pai grita para ele e pergunta o que eles fizeram para ele ser tão cruel. Esse monstro era conhecido no Império como Arquiduque Kiran, o Senhor de Triton. O pai chora de dor enquanto diz que não está envolvido na rebelião, explicando que eles foram incriminados, e pede para Kiran lembrar como ele serviu a sua majestade fielmente por todos esses anos. Mas Kiran dá um passo em sua direção e declara que não sabe sobre isso, pois tudo o que ele sabe é que o imperador quer que o arquiduque de Barton seja eliminado. Kiran olha para ele e pede para ele parar de resistir. Então, o nobre diz que ele não é nada além de um cão do imperador, e o chama de patético por estar servindo aquele selvagem como seu mestre. Kiran se irrita, então o corta com um movimento rápido, declarando que seu pecado o levará ao inferno. Ele o mata, lembrando que o avisou para parar de resistir, dizendo que ele deveria ter encontrado seu fim com dignidade. A porta atrás dele se abre, então ele pensa na sala, olhando ao redor e comentando que não vê como um homem com esse tipo de coleção iria pro céu. Ele ouve um barulho e se vira para descobrir de onde vem, começando a andar em direção ao pano vermelho. Ele puxa o pano, revelando uma linda garota. Então ele fica surpreso, descobrindo que é uma sereia. Ela o encara pelo vidro do aquário, e de repente seu assistente aparece perguntando se ele está lá, e explica que eles limparam a maior parte do castelo. Mas Kiran pede ao assistente para ficar quieto, e ele também tem um susto ao perceber a sereia. Ele olha para ela e lembra que o arquiduque Barton era um grande colecionador de raridades, mas nunca imaginou que ele capturou uma criatura que só se ouve falar em lendas. Seu assistente, Ian, explica que de acordo com a lenda, se alguém machucar uma sereia, essa pessoa acaba morrendo. Então, ele acha que talvez esse foi o motivo para o arquiduque Barton morrer, mas Kiran deixa claro que o motivo foi porque ele estava planejando uma rebelião, e não por causa de um peixe. A sereia o encara, e de repente ela tenta chamá-lo. Ian pergunta o que eles farão agora, então Kiran explica que eles estão levando tudo com eles, já que tudo que está nesse castelo pertence à coroa agora. Ela tenta pedir ajuda e bate no vidro, escutando eles dizer que vão levar ela também. A sereia o olha confusa, então o arquiduque dá as instruções para Ian, mas de repente ele ouve as batidas, percebendo a sereia se chocando contra o vidro. Ele sorri, achando isso realmente divertido, mas Ian parece preocupado e pergunta por que ela está tentando lhes atacar, achando que nesse ritmo ela vai acabar se matando primeiro. Ela continua fazendo isso, e Kiran admite que não sabe o motivo, mas talvez ela esteja pedindo para se juntar ao seu antigo mestre. Ele decide pegar sua espada, e Ian se assusta e pergunta se ele vai matá-la. Ele pergunta por que não, já que eles deveriam matar todos no castelo, assim como sua majestade ordenou. Ela parece assustada, e de repente ele bate no vidro com sua espada, fazendo ele rachar, mas logo depois ele quebra. Então a sereia cai sobre ele e o agarra. A água flui para baixo, com ela ficando em cima dele enquanto se olham, e os dois se encaram por um tempo. Ele se pergunta por que não percebeu antes, enquanto toca. Ela sorri de felicidade e ele olha em seus olhos, percebendo que é a história de uma sereia mítica e seu único humano, o seu Serenide. Ela olha fixamente em seus olhos antes de lhe tocar, mas ele agarra seu braço de repente, então chama por Ian. Ele pede para levar a sereia e colocá-la em algum tipo de tanque antes de trazê-la para ele. A sereia o olha fixamente, enquanto ele manda Ian não fazer perguntas. Depois ele entra em uma sala escura, e nota que é a segunda vez que está nessa sala. Ele tem um flashback do passado, ao lado de um homem, enquanto outro homem se ajoelha e menciona que o reino de Barton se renderá e se tornará um arquiducado, pedindo para sua majestade ter misericórdia deles e jurando sua lealdade. Então sua majestade chama Kiran, lhe pedindo para observar cuidadosamente. Agora, ele quebra uma estátua e murmura que esse lugar está desagradável como sempre. Então Ian o chama e diz que trouxeram a sereia. Ian lembra que ele ordenou que ela fosse colocada em um tanque, mas mostra como ela ganhou pernas. Kiran fica surpreso, enquanto Ian explica que ela se transformou depois que a água secou. Ele agarra seu rosto, dizendo que pelo visto esse peixe pode parecer um ser humano. Ele afirma que o arquiduque Barton estava escondendo uma peça valiosa em seu castelo, com ela olhando para ele enquanto inclina seu rosto. Ela treme com suas pernas cheias de hematomas e marcas, então ele pergunta o que é isso.
Ele diz a Ian que essa não é maneira de se tratar um troféu de guerra, perguntando por que ele deixou essas marcas e mandando ele a tratar melhor. Mas Ian explica que não foi ele quem fez isso, pois elas já estavam em todo o corpo dela quando ele quebrou o tanque, então ele suspeita que o Arquiduque Barton estava batendo nela. A lenda diz que as sereias devem derramar lágrimas de pérolas, e o Arquiduque Barton costumava chicoteá-la, perguntando sem parar por que ela não chorava. Ele era impiedoso, esperando que ela finalmente chorasse e ele pegasse as pérolas. Kiran pede para ela olhar para ele, então levanta o queixo dela e se inclina perto de seu rosto, pedindo para ela olhar para ele. Kiran se pergunta se o Arquiduque de Barton gostava desse tipo de coisa. Ele passa os dedos pelos lábios dela, enquanto percebe que gosta daqueles olhos. Ela murmura algo, então Ian fica preocupado e protege Kiran, pedindo para ele se afastar. Kiran pergunta o que ele acha que está fazendo, então Ian se desculpa, mas explica que dizem que a voz de uma sereia pode roubar a alma de alguém. Kiran declara que já basta de lendas, lembrando como ele já interferiu uma vez por causa delas, enquanto Ian deixa claro que só acha melhor ter cautela. A sereia murmura algo de novo, então os guardas entram em posição, mas Kiran se levanta. Ela começa a sussurrar, enquanto Kiran continua confuso. Então, de repente a sereia o agarra e diz que está com fome. Ela pede que ele lhe alimente, então Kiran pergunta a Ian se ele também ouviu isso. Ian confirma que ela acabou de pedir para ele alimentá-la, então Kiran começa a rir alto, fazendo a sereia olhar para ele confusa. Kiran levanta o queixo dela, e admite que não pensava que encontrariam um troféu tão interessante. Então, ele pergunta se Ian não está curioso com o que acontecerá se levarem ela com eles no navio. No dia seguinte, no navio, ele diz aos cavaleiros que logo enfrentarão ventos contrários, então devem levantar as velas de popa. Eles puxam as velas, quando Ian aparece lembrando como essa tem sido uma longa jornada. Eles não só subjugaram os nômades que aterrorizavam a costa ocidental, mas também sufocaram a rebelião do Arquiduque de Barton, e já faz quase meio ano que não veem o castelo de Tritol. Kiran interrompe, dizendo que se ele tem algo a dizer, deve falar logo. Mas Ian estremece, perguntando o que Kiran quer dizer. Ele diz a Ian para parar de enrolar e ir direto ao ponto. Então, Ian menciona que logo passarão pelo mar de Burus, então pergunta se não devem soltar a sereia lá, já que Sua Majestade ordenou que não tomassem prisioneiros. Mas Kiran diz que tecnicamente ela não é um humano, e sim um peixe, então ele pensou em mantê-la como um tipo de animal de exibição. Ian fica chocado que ele pretende mantê-la como um animal de estimação, então Kiran pergunta o que ela está fazendo agora, antes de sorrir e chamar ela de seu peixe. A garota treme no canto do quarto, e ele vai até ela, perguntando a Ian o que tem de errado, o que ele responde que as roupas parecem desconfortáveis já que ela continua rasgando elas. Kiran percebe que a cor dela também está estranha, e lembra Ian como disse para alimentá-la antes de zarpar. Mas Ian responde que deram ela alguns dos peixes do castelo, já que tinha baldes cheios de peixe cru na sala onde encontraram ela, então parecia ser sua comida. Kiran se ajoelha, achando que faz sentido que uma sereia não coma sopa ou fritura. Ela olha para ele, mas ele pede para ela ficar quieta. Ela estremece enquanto ele examina, e ele abre a boca dela enquanto murmura como é estranho. Ele nota que a boca é bastante quente, mas a cor de seu rosto ainda parece doente, como se ela estivesse morrendo. De repente ela tosse e pede água, então Ian questiona o que devem fazer, perguntando se eles não deveriam soltá-la no oceano antes que seja tarde demais. Ela pede água de novo, então Kiran olha para Ian e pergunta o que ele está esperando. Mas Ian explica que tentaram lhe dar água antes, mas ela não bebia nada. Kiran pega a garrafa de água e lembra Ian que ela é uma sereia, então tem outras necessidades além de beber. Ian fica confuso, antes de Kiran derramar a água nela. Eles a observam para ver sua reação, e ela realmente parece melhorar. Kiran pergunta se ela se sente melhor, e ela tenta agradecê-lo, antes dele se virar e pedir para Ian chamar o terceiro imediato para ficar de olho nela, e quer ser chamado quando ela melhorar. Ele se afasta enquanto ela deseja que ele não vá, então o agarra pela perna. Ele se vira e olha para ela tentando se aproximar dele, mas diz que não quer um animal tão carente. Mas ele se ajoelha, e de repente ela toca seus lábios, deixando ele completamente confuso. Ela sorri e pede para ele não ir, mas de repente perde a consciência e desmaia em seus braços. Ela ofega, enquanto ele se pergunta o que está acontecendo. A outra sereia tinha dito que ela deveria se livrar dele antes de adormecer, explicando que ela entenderá o que elas querem dizer quando finalmente encontrar seu Serenide. Ela pensa sobre o que elas estavam falando, mas acha que ainda não entende. Ela está em busca de seu Serenide, aquele que vai viver para sempre em sua memória. Ela sonha em encontrar seu Serenide e gerar uma bela criança sereia, mas então ela foi sequestrada, com os pescadores empolgados por terem capturado uma sereia lendária. De repente, ela recupera a consciência e se encontra em uma banheira, de volta à sua forma de sereia. Ela se pergunta o que aconteceu, e logo percebe que esse é o oceano, e que finalmente voltou ao oceano. Mas de repente ela tem um susto vendo que era parado ali, dizendo que sua cauda voltou. Ela percebe que ele é o humano de antes, e bate sua cauda enquanto se pergunta se ele juntou essa água apenas por ela.
Ela quer muito agradecer a ele, mas não sabe como fazer isso na língua humana. Ele se aproxima dela e pergunta se ela está se sentindo melhor agora, e nota que aparentemente fazer Ian trabalhar tanto para tirar água do oceano valeu a pena. Ele toca sua testa e senta, perguntando se ela ao menos o entende. Então ele pensa sobre o que Ian disse antes, que se alguém machucar uma sereia, diz a lenda que essa pessoa morre. Mas ele observa e acha que ela parece muito boba para lançar uma maldição como essa. Ela se olha na água, e Kira nota ela brincando e começando a espirrar água com as mãos. Ele tira sua adaga para fazer ela parar, deixando ela surpresa, antes de olhar para ele fazendo beicinho. Então ela agarra e consegue pegar, enquanto ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela apenas sorri para ele. Quando ele era jovem, lhe disseram que as sereias são muito bonitas, mas ele não deve se deixar enganar pela aparência, já que elas seduzem os homens com seu canto e mostram ilusões que enlouquecem qualquer homem, assim como ele agora. Ele parece chocado pensando nisso. Ela tira a adaga da bainha de repente e passa o dedo sobre ela, então ele pede para ela soltar. Ele repete, mas ela não entende e fica confusa, antes de se cortar a mão sem querer. Ela grita de dor e começa a soprar a mão, notando que essa coisa deve ser usada para infligir dor, e ele parece frustrado enquanto diz que vai ensiná-la a falar quando voltarem. Ele passa por ela, que se pergunta se ele está indo embora de novo. Ela se pergunta por que ele está indo embora, achando que talvez seja porque fica frustrado por ela não conseguir falar direito. Ela não quer que ele vá, pedindo para ele ficar pois pode dar seu melhor para aprender o que puder, mas ele sai pela porta, deixando ela sozinha. De repente, eles chegam ao Império, e um dos cavaleiros pergunta ao vice-comandante o que tem dentro da carruagem. Mas ele responde que não pode responder, já que são ordens do comandante. O cavaleiro menciona como parece que todos estão aterrorizados, como se eles estivessem ali para conquistá-los em vez de estarem voltando vitoriosos para casa, e comenta que existe um boato de que se alguém olhar para sua graça nos olhos, a pessoa se transformará em cinzas. Ian suspira e menciona que o falecido imperador é quem é responsável por isso, já que ele criou a imagem de Kiran como grande ceifador do Império. Ian olha para a carruagem preocupado, antes de dizer que é apenas um pequeno rumor e que logo será esquecido, então não tem motivo para se preocupar. Enquanto isso, a sereia está dentro da carruagem, tentando espiar ao redor. Mais tarde uma criada chamada Anne se vira, enquanto outra aparece perguntando para onde ela está indo. Ela responde que teve que passar na cozinha por um momento, então a mulher nota os peixes no balde, percebendo que é hora de alimentá-la. Ela sente pena de Anne, já que ela está na mansão há apenas alguns meses e já lhe foi dada uma tarefa tão difícil para fazer todos os dias. Anne garante que não é tão ruim, então a criada menciona que todos os funcionários só falam sobre a garota nesses últimos dias, chamando ela de amante que sua graça trouxe, antes de perguntar se ela é mesmo uma sereia. Elas tentam perguntar se as lendas sobre as sereias são verdade, curiosas se ela pode matar pessoas com seu canto. Mas Anne chega ao quarto, irritada com os rumores sobre a sereia, e não acredita que são verdade. Ela bate na porta e diz à sereia que chegou, então ela abre a porta, pensando em como já estaria morta e desaparecida se fosse verdade. Ela pede desculpas à sereia por esperar, mas ela apenas sorri feliz ao olhar para ela. A criada nota que ela é muito gentil, mas percebe que ela errou seu nome de novo, então repete que é Anne. A sereia tenta dizer seu nome, mas não acerta a pronúncia e chama de Ão. Então, Anne diz que não importa e que está tudo bem, se entender porque seu nome é tão difícil quando ela é tão boa com outras palavras. A criada nota que ela só come peixe cru e fica na água o dia todo, então resolveu lhe dar um pouco de lula também. A sereia agradece bastante, e a criada fica encantada enquanto nota ela lembrou de dizer obrigada quando está grata. A porta range ao abrir, então a sereia ouve passos de alguém. Anne nota isso e chama por ela, perguntando se ela está esperando por alguém, mas ela não tem ideia do que significa esperar. Então ela pergunta se tem alguém que ela quer ver, lembrando que quando a sereia chegou, Ian costumava visitá-la com frequência nos primeiros meses, então ela pergunta se a sereia está esperando por Ian. Ela pensa nisso, achando que Anne está se referindo a Kira, então acha que esse é o nome dele, enquanto a criada percebe que ela corando. Anne quer saber por que ela gosta tanto dele, perguntando se são suas feições bonitas ou por ele ser um conde. A sereia acena e concorda que gosta de Ian. Anne acaricia ela e diz que ele nem sequer vem visitá-la ultimamente, sem saber por que ela gosta tanto dele. Ela pede para ela se virar para poder fazer uma trança no seu cabelo, enquanto a sereia pensa em Kira, achando que ele é seu humano, e chama ele de seu Serenide. Ela acha que é exatamente como sua irmã lhe disse, e soube que ele seria seu Serenide assim que o viu. É por isso que ela pode continuar esperando por ele, não importa quanto tempo leve. A criada diz que está pronto, então pede para ela esperar ali enquanto ela volta com algo para prender o cabelo. E a sereia pensa em como sua irmã lhe ensinou que precisa esperar por muito tempo para encontrar seu Serenide. A porta range de novo, e ela se vira chamando por Anne, mas vê Kira. Ele pergunta por quem ela está procurando enquanto se aproxima. Ele diz que ela parece ridícula, e pelo visto, ainda é muda. Ele também pergunta por que sua cauda desapareceu de novo. Ela fica confusa, enquanto ele toca seu joelho e pergunta sobre a cauda.
Então ela também pensa nisso, e percebe que desde que chegou, não conseguiu mais se transformar em sereia, sem entender o porquê. Ela acha que pode ser por causa da água, já que ela tem um cheiro diferente do oceano. Ela tenta dizer a ele que é por causa da água, mas ele diz que não tem ideia do que ela está tentando dizer. Ela continua tentando explicar, mas de repente o chama de Ian. Então ele franze a testa ao ouvir o nome de Ian, mas de repente Anne aparece e empurra Kiran para longe. Ela protege a sereia em seus braços e grita com Kiran, perguntando quem ele pensa que é para invadir o quarto de uma jovem que está sozinha. Ela pede para ele sair imediatamente, enquanto ele se levanta e pergunta se ela está mesmo ordenando que ele saia, e se ela tem certeza de que quer dizer isso para ele. Mas Anne grita com ele mesmo assim, perguntando que tipo de louco faria isso, mas de repente, ela se assusta em perceber que é sua graça. Ele pergunta se criaram algumas regras novas enquanto ele estava fora, perguntando se agora precisa de permissão para ver sua propriedade. Ela se inclina e pede desculpas, dizendo que começou a trabalhar ali recentemente, então não pôde perceber que era ele. Ela menciona que sente muito, dizendo até mesmo que merece morrer. Então ele tira sua espada, reconhecendo que ela faz seu trabalho bem, mas acha que ela realmente deveria saber para quem serve. A sereia se assusta, enquanto a criada chora desesperada. Mas de repente a sereia corre até Kiran e o agarra, pedindo para ele não fazer isso. Ele estremece e ela o chama de Ian de novo. Ela nota que aquela espada é perigosa e é para machucar, então ela não gosta daquilo, achando que ele não deveria fazer isso. Ela tenta agradecer e pedir para ele não fazer isso, então ele sorri, explicando que não se diz obrigado nessa situação, mas se pede um favor. Ela murmura a palavra favor enquanto ele levanta seu queixo. Ele pega os braços dela e nota que ela não é muda, já que pelo visto ela aprendeu algumas palavras, e nota que até ganhou um pouco de peso. Ele agarra, então ela se levanta e se aproxima, enquanto ele menciona que ela até sabe como pular em seus braços agora, então diz que isso é muito bom e a chama de peixinha. Ele pergunta o que ela quer que ele faça, perguntando se deve matar a criada. Ela pergunta o que é matar, mas Anne estremece e implora para ele não matá-la, pedindo que ele tenha misericórdia dela. Mas Kiran pergunta se ela mesma não disse que merecia morrer antes, então, Anne fica desesperada e diz que estava errada, pedindo para ele perdoá-la pois fará qualquer coisa para ele. A sereia murmura poupar, enquanto Kiran sussurra e pede para ela tentar dizer poupá-la, pois se ela usar suas próprias palavras ele vai deixar a criada viver. Ela hesita, mas logo finalmente pede para ele poupá-la, e até diz por favor. Kiran se inclina para perto, mas de repente ela o chama de Ian de novo, e seu humor muda de repente. Ele a empurra e menciona que é um homem de palavra, então vai fazer o que ela pediu. Anne corre em direção à sereia, enquanto ele avisa que ela deve ensinar ela a falar melhor. Ele menciona que ela não pode ser sua propriedade se nem sabe seu nome, e espera que na próxima vez que a visitar, o nome de Ian não saia de sua boca. Ele guarda sua espada, enquanto Anne agradece, garantindo que ensinará tudo a ela, então ele sai enquanto a sereia o observa. Já é noite, quando Ian diz que ouviu que Kiran foi ver a criada. Kiran nota que as notícias se espalham rápido, então Ian pergunta se a criada nova foi rude com ele, se desculpando enquanto admite que é sua culpa por não ter instruído melhor as criadas. Kiran lembra como ela pediu para ele poupá-la, explicando que a sereia pediu esse tipo de favor a ele. Ele lembra de como ela usou essas 3 palavras, se perguntando se não é estranho, já que nada é mais irritante que ver alguém recorrer à indignidade para tentar sobreviver. Mas ele admite que tem algo sobre ela desde a primeira vez que a viu, algo estranho para ele. Ian não entende o que ele quer dizer, então Kiran pede para ele esquecer e avisa que pode ir, enquanto toma seu medicamento. Ian parece preocupado, já que ele tem tomado mais desse medicamento ultimamente, admitindo ter medo de que isso possa estar afetando sua saúde. Ele pergunta se tornar um viciado não é melhor que não dormir por vários dias seguidos, e avisa que não gosta de se repetir antes de pedir de novo para Ian ir. Então Ian aceita enquanto sai. Kiran se sente mal, e pensa nas palavras do arquiduque, que ele não é nada além do cão do imperador, e também lembra de como a criada pediu para poupá-la, achando que foi assim como no passado. Mas então, ele lembra da sereia pedindo, notando que tinha algo diferente dessa vez, e tenta dormir enquanto diz que já teve o suficiente. No dia seguinte, vemos a sereia tentando andar, mas ela ainda está com dificuldades e se apoia nas paredes. Ela acaba caindo, mas Anne a encoraja, notando que ela deu 2 passos a mais que da última vez. Anne admite que está impressionada, e ela fica animada quando Anne fala que logo ela vai poder passear. A sereia se levanta e começa a andar de novo, então Anne percebe que ela quer praticar mais. Anne olha para ela encantada, e não pode evitar de pensar em seus irmãos. Ela explica que tem uma família grande, sendo a mais velha de 4 irmãos. A sereia parece curiosa, enquanto Anne continua e explica que são pobres, então seus pais costumavam trabalhar o dia todo, enquanto ela cuidava de seus 3 irmãos. Ela admite que eles não costumavam lhe ouvir, o que era um pouco frustrante, mas eles ainda são sua família, então tem saudade deles. A sereia ouve ela agradecendo por lhe salvar, já que ela não iria poder ver sua família de novo, então agradece a ela do fundo do seu coração.
Mas de repente, elas são interrompidas, percebendo uma mulher fazendo uma confusão, e ela grita que não entende porque não pode ficar mais um dia. As duas espiam a cena, enquanto ouvem as criadas falarem para a mulher que essas são as ordens que receberam. A chefe das empregadas explica que Kiran disse pessoalmente para acompanhá-la até a saída assim que ela acordasse. Annie lembra que ouviu que Kiran convidou uma mulher na noite passada, então imagina que deve ser ela. A sereia continua confusa, então, Annie explica que isso significa que ela passou a noite com sua graça. Ela nota que já ouviu essa expressão antes, e lembra de suas irmãs falando que passaram a noite com seu Serenide para terem sua criança. Annie percebe que os rumores são verdadeiros, e que Kiran sempre manda as mulheres de volta para casa pela manhã, sem exceção. Então ela percebe que pode ser vista fofocando e decide correr, pedindo a Dona Sereia para lhe acompanhar enquanto lhe agarra. Mas a sereia acha uma pena antes de olhar para a mulher de novo, já que queria perguntar a ela como é passar a noite com o Serenide. Em um flashback, o antigo imperador manda Kiran matar um homem, que está amarrado enquanto ele olha para ele tremendo. O imperador fica irritado e pergunta o que ele está esperando, mandando ele se apressar enquanto Kiran chora. Kiran explica que não pode fazer isso porque ele é seu professor, mas o imperador fica irritado e explica que ele é um traidor, então ele tentou matar todos vendendo informações pro inimigo. Kiran continua chorando, e acha que deve ter tido algum mal-entendido, então pede pro seu irmão não fazer isso. Mas ele dá um tapa em Kiran de repente, e pergunta quando seu irmão vai aprender a ser um verdadeiro membro da família real. Então, ele repete que o seu imperador está dando uma ordem, mandando ele matar o homem ou se matar. Kiran fica de frente para o seu professor desesperado, enquanto o imperador diz que é a hora dele se provar para ele, lembrando que ele não tem escolha. Kiran não para de chorar e pergunta se ele é realmente um traidor, lembrando como ele lhe ensinou por anos. O homem continua em silêncio, então Kiran implora para ele lhe responder, garantindo que pode convencer o imperador. Mas seu professor pede para ele ouvir as ordens, explicando que se ele não fizer isso será punido, então pede para ele não resistir. Kiran lembra de suas aulas, e de como Duncan lhe ensinou que a espada não deve ser usada para matança desnecessária ou para ferir os outros, mas ela deve ser como um governante, sendo usada para servir seu povo. Ele olha uma última vez para o seu professor, que manda ele sobreviver, antes de morrer em suas mãos com um golpe na cabeça. Kiran acorda de repente do pesadelo, e se levanta enquanto suspira de alívio. De repente, ele olha pela janela, e vê a sereia correndo pelo jardim enquanto Annie corre atrás dela e explica que ela precisa colocar os sapatos. Ela sorri alegre, enquanto Kiran continua olhando para ela sem reação. À noite, um frasco de remédio se quebra no chão, enquanto Kiran parece frustrado. Ele está ofegante, percebendo que não adianta mais, e o remédio não é mais capaz de parar as visões. Ele fica sem esperanças, entendendo que vai precisar viver com isso para sempre. Mas de repente ele olha para o lado, lembrando de sua sereia e do jeito que ela estava sorrindo no jardim. Ele lembra das histórias dizendo que ele não deve se enganar com sua aparência, já que elas são capazes de roubar sua alma usando sua voz, então se vira para o lado e admite que talvez isso seja melhor que como está agora. Ian aparece de repente, preocupado enquanto pergunta a ele o que aconteceu. Então, Kiran fala que ele chegou bem na hora, pedindo para ele chamar a sereia imediatamente. Um cavaleiro traz a sereia, mas ela continua cambaleando enquanto anda. Ele pergunta qual o problema, então ela olha para ele e pede para esperar um pouco, deixando ele vermelho. Mas o cavaleiro explica que não pode demorar muito para atender ao pedido de sua graça, o que deixa ela confusa. Eles chegam até o quarto de Kiran, então, o cavaleiro pede para ela entrar sozinha e ir em direção à cama. De repente ela encontra Kiran, que está esperando por ela no quarto escuro. Ela parece animada e quase chama ele de Serenide, enquanto ele observa que ela tem praticado andar. Ela concorda e chama ele de Kiran, explicando que tem praticado bastante. Então, ele se senta em sua cama, mandando ela lhe mostrar o que aprendeu e caminhar até ele. Ela fica decidida, mas seus pés continuam tremendo, então ela acaba caindo. Ele dá um leve sorriso e manda ela continuar, deixando ela vermelha enquanto faz beicinho. Ela se concentra, então logo se sacode e levanta de novo. Ela caminha aos poucos até Kiran, ficando feliz quando finalmente consegue chegar perto dele. Mas ele explica que ainda não acabou, então puxa ela de repente, colocando ela na cama enquanto sobe em cima dela. Ele segura seu pé enquanto pergunta por que ela está tão quente, deixando ela surpresa. Kiran pergunta se isso é demais para ela, então ela fica vermelha, mas admite que está bem. Ele olha e nota que isso é bom, quando de repente, pede para ela cantar para ele. Ela parece confusa enquanto ele toca sua boca, dizendo que quer que ela faça isso por ele. Em outro flashback, Kiran está sentado observando a costa, quando seu mordomo aponta que ele tem estado quieto observando o oceano o dia todo, então pergunta o que ele está pensando. Então Kiran olha para o oceano e explica que é bonito, algo tão bonito que quer para ele. Então, agora ele lembra de como quer que aquilo seja seu, e pergunta o que ela está esperando. Ele repete que quer que ela cante e aperta suas bochechas, mas ela explica que não sabe o que significa cantar. Ele entende que ela ainda não conhece essa palavra, mas acha que ela também pode estar se recusando por medo de machucar alguém.
Kira nota que todos dizem que são leais a ela e lhe servirão bem, mas no fundo, ele acha que não podem esconder seus verdadeiros sentimentos, e no fim, ainda vão pensar nela como um monstro. Um monstro que sem dúvidas vai machucar eles. Ele sorri e admite que foi por isso que o arquiduque lhe colocou num tanque, e de repente menciona a palavra Bercese, que significa canção de ninar. A sereia fica espantada, percebendo que Kira acabou de falar sua língua. E ela confirma feliz quando ele pergunta se sereias falam um idioma antigo. Então ele se deita ao seu lado, explicando que é isso que ele quer, uma pequena canção de ninar dela. Então, ele pergunta de novo o que ela está esperando, enquanto toca seu rosto vermelho. Ela começa a murmurar algo, e de repente começa a cantar. Kiran percebe que não parece tanto com uma canção, mas sim com um encantamento. Ele percebe que é do tipo que lhe traz velhas memórias, e começa a ver coisas de sua infância, como num sonho. Ele mergulha, lembrando que naquele dia ele respondeu que queria o oceano para ele, mas a verdade é que ele queria poder afundar e morrer. Ele pensa em como que era capaz de poder afundar lentamente no oceano depois que sua respiração parar, desejando que as águas lhe carregassem até a morte. Mas agora, ele vê sua sereia, que se abraça nele como sua salvadora, e Kiran finalmente percebe por que ele trouxe até ali. Kira explica que sempre disse que as histórias eram apenas contos de velhas viúvas, mas no fundo ele sempre quis que ela o seduzisse e lhe matasse. Ele a puxa para perto e a beija de repente, então a sereia fica muito confusa, e ele pede para ela continuar cantando, explicando com uma cara séria que não mandou ela parar. Ele manda ela continuar enquanto se aproxima ainda mais, explicando que quer engolir a canção, tocando seus lábios enquanto a beija. A noite passa, e ela acorda no dia seguinte surpresa, e percebe que Kiran dormiu ao seu lado. Ela olha para ele envergonhada, tentando descobrir o que ele estava fazendo antes, lembrando de como era doce e deixava seu coração acelerado. Ela estende sua mão enquanto se pergunta se isso é o que ela deve sentir quando está com seu serenide. Ela toca seu rosto, fazendo com que ele acorde. Ele começa a se levantar, e de repente joga ela na cama, enquanto começa a enforcar ela, que pede desesperada para ele lhe soltar. Mas ele fica em silêncio, enquanto olha para ela confuso. Ele percebe o que está acontecendo, então larga ela, que não para de tossir. Ele nota como já amanheceu, e não lembra de ter tido nenhum pesadelo dessa vez, então se inclina para ela e pergunta se é assim que ela rouba sua alma. Ele olha para ela sem reação, percebendo que ela realmente pode ser útil. Então, ele decide chamar ela de Melusine. Mais tarde, ela vai até Anne, que estava preocupada com ela perguntando se ela não se machucou, e avisa que preparou seu banho. Mas de repente, ela nota que o laço que ela fez ontem ainda está intacto, então pergunta espantada se ela se encontrou com o Duque e não aconteceu nada. Mas Melusine fica vermelha pensando na noite passada, então ela se aproxima e dá um beijo em Anne para mostrar o que aconteceu. Mas Anne fica completamente surpresa, explicando que ela não pode fazer isso. Melusine revela que ela fez isso noite passada, então Anne não acredita que ela beijou Kira. Ela pergunta confusa o que é um beijo, então Anne explica que é quando os lábios se encostam, avisando que ela não deve beijar mais as pessoas assim de repente. Ela conta que o que ela fez foi um beijo, algo tão especial que só pode ser feito entre pessoas que se gostam muito. Ela pensa no que Anne disse, e se pergunta se Kiran pensa nela desse jeito. Ela se pergunta se ele a vê como sua parceira também, achando que foi por isso que ele lhe deu um nome, lembrando de como ele lhe disse que ela será chamada de Melusine. Ela repete isso, e explica a Anne que seu nome é Melusine agora. Ela está realmente feliz, percebendo que finalmente tem um serenide. No quarto de Kiran, alguém deixa papéis cair, com Ian completamente surpreso enquanto pergunta se Kiran realmente conseguiu dormir. Ele admite que sim, e na verdade dormiu muito bem. Ele explica que ainda não entende como, e lembra como já sofreu com isso por 5 anos, desde que o antigo imperador morreu, mas nenhum remédio conseguiu tirar seus pesadelos. Ian pergunta se foi por causa da sereia, achando que ela deve voltar hoje de novo. Mas Kiran muda de assunto e pergunta por que ele apareceu, já que pediu informações sobre o Marquês Resnal. Ian recolhe os papéis e se desculpa, explicando que o Marquês dobrou seu exército pessoal em comparação com o ano passado, e parece que ele ainda quer aumentar em 3 vezes até o final do ano. Ele também explica que, fora os nobres que eram próximos ao antigo imperador, todos decidiram se juntar a eles. Kiran percebe que o assunto está ficando mais urgente, o que Ian concorda, e pergunta se ele deve mandar alguém até o Marquês. Mas Kiran lembra que eles vão se encontrar em 2 meses, então prefere apenas vigiá-lo por enquanto. Ian começa a sair, mas Kiran chama sua atenção de novo. Ele pergunta se ele está mesmo disposto a fazer isso. Ian pergunta o que ele está falando, mas Kiran acha que ele sabe muito bem, e pergunta de novo se ele está disposto a ser um traidor junto com ele. Kiran repete que ele não precisa se juntar à rebelião, e pergunta o que ele está tentando conquistar com isso. Ian fica sem resposta, enquanto ouve Kiran dizer que ele precisa ter mais cuidado, pois lembra que ele é seu vice-comandante, e não um vassalo. Então, Ian declara que a vontade dele é sua vontade, e pede para que ele lhe permita lhe seguir até o fim.
Kira sorri e agradece pelo sentimento antes de dispensá-lo, então Ian pede para ele descansar, repetindo que se ele precisar, deve chamar a sereia de novo. Kiran pensa em Melusine, e admite que ela tem talentos úteis. Ele acende um charuto pensando nela, mas ele se pergunta quantas vezes vai precisar ouvir aquela canção antes de dormir para sempre. Dias depois, um cavaleiro aparece, e avisa a Annie que está ali para buscar a sereia a mando de Kira. Annie fica animada, e diz que sabia que ele ia chamá-la para o agradar de novo, ficando aliviada que ela tenha se adiantado e preparado ela, enquanto Melusine se pergunta o que ela quer dizer com agradar. Ela se despede de Annie, que pula de alegria enquanto pede para ela ter cuidado no caminho. Ela também percebe que até o cavaleiro está tratando ela melhor que antes, e fica feliz por Melusine continuar no castelo mesmo depois de passar várias noites com Kira, notando que ele deve achar ela como especial. Melusine abre a porta e entra no quarto, percebendo que está tão escuro que não consegue ver nada. Ela se pergunta onde está Kira, que se aproxima lentamente, até que ele lhe surpreende e a abraça por trás chamando por ela. Ele se inclina e fala que ela está atrasada, antes de dizer que ela está usando muita coisa inútil dessa vez. Melusine pensa em como seus toques a deixam nervosa, enquanto ele oferece ajuda para lhe deixar mais confortável. De repente ele agarra seu colar, fazendo as pérolas caírem no chão. Ela fica vermelha, enquanto ele se aproxima do seu pescoço e explica que sua criada fez muita coisa desnecessária. Ela continua nervosa, enquanto Kira a chama, perguntando se ela não deve tirar essas roupas. Mas ela não entende o que ele quer dizer, e admite que não sabe bem como tirar. Ele se aproxima da cama, e lembra ela como já disse que não quer um animal que dê muito trabalho, desatando seu vestido. Sua roupa cai, e Melusine fica com uma blusa de dormir, completamente surpresa. Ele não pode acreditar que ela está envergonhada agora, mas de repente ela começa a sorrir e fala que está muito confortável agora, agradecendo a ele por isso. Ele fica surpreso que ela está feliz por algo assim, então avisa que pode lhe agradecer, agarrando sua cintura e lhe colocando no seu colo. Então, Kiran pede para ela fazer seu trabalho e cantar para ele, enquanto Melusine olha para ele sem reação. Logo o quarto é coberto com o som da melodia, e de repente, a noite passa, com Melusine acordando com o sol nascendo. Ela admite que é bom passar seu tempo com Kiran, mas acha decepcionante que ele não tenha lhe beijado ultimamente, lembrando como se sente bem. Ela mexe no seu cabelo enquanto ele dorme, e parece realmente feliz. Ela acha que de qualquer forma sua criança deve vir logo já que estão passando a noite juntos, e espera que aconteça logo. Ela pensa em como os olhos e nariz do seu Serenide são bonitos, então se inclina e beija sua testa. De repente ele abre os olhos, e ela parece chocada que o acordou. Ele agarra seu braço, antes de se levantar e perguntar onde ela aprendeu isso. Ele se aproxima e pergunta de novo como ela fez isso, então segura sua cabeça antes de avançar para um beijo. Eles começam a se beijar, e logo Melusine agarra ele. Mas continua ela ficando sem ar, então ele manda ela respirar pelo nariz. Ele nota que é por isso que ela parece tão nervosa, então manda ela relaxar e explica que vai ensiná-la, antes de ir para outro beijo. À tarde, Melusine escuta Annie chamando por ela, e vê a criada correndo enquanto pede para ela usar seus sapatos. Mas ela corre enquanto avisa que são muito apertados. De repente ela nota as flores desabrochando, e percebe que elas estão florescendo ainda mais que antes. Ela lembra que o nome delas são Fresias, e fica surpreso com o bicho bonito em cima delas. De repente, ela vê Kiran se aproximando. A borboleta pousa na sua mão, enquanto ele pergunta se ela tirou o dia para passear no jardim. Melusine olha para ele e pensa no bicho, então pergunta a Kiran qual é o nome dessa flor. Mas ele explica que não é uma flor, então revela que é uma borboleta. Ela olha para ela voando, e ele ensina que na língua dela, ela é chamada de Sol. Ela olha para a borboleta indo embora, e de repente fala o nome de Kira. Ele acha impressionante ela ainda se lembrar do seu nome, mas de repente dá um peteleco, explicando que sua pronúncia ainda está terrível, então ela precisa praticar mais. Ele se vira e diz que vai chamar por Annie, então diz para ela dar mais uma olhada e voltar. Ela fica chateada que ele já esteja de saída, e tenta pedir para irem juntos. Então, ele se vira em silêncio, mas depois concorda em fazer como ela quer, deixando ela completamente animada. Ela segue ele, e Annie também vai atrás dela. Mais tarde, durante o treino de esgrima, Melusine observa os soldados encantada, enquanto Annie pergunta por que ela está seguindo sua graça até os campos de treinamento. Todos continuam praticando, enquanto Annie nota que Kira não olhou para elas em nenhum momento. Ela tenta dizer que é um lugar perigoso, então elas não podem ficar. Mas Melusine está animada demais vendo Kira montado em seu cavalo. Annie admite que sua graça realmente é impressionante, e lembra como seu pai também era um soldado em Triton. Ela lembra que seu pai disse que Kira é o único comandante que faz questão de participar de todos os treinamentos. Annie declara que sente falta do seu pai depois que ele morreu em batalha, mas Melusine está muito ocupada, indo atrás de Kira de novo. Ela fica chocada, e tenta dizer que ela não pode continuar seguindo ele, mas ela grita que ele deixou ela fazer como quiser. Elas vão até o castelo, onde Annie tenta convencer Melusine que ela não pode fazer isso.
e pede para voltar antes de serem pegas. Kira está comendo junto com Ian, então Anne explica que deve ser uma reunião importante e nem podem interromper. Mas tudo que Melusine escuta é a palavra refeição, então pensa que vai comer. De repente, um servo aparece na porta, e encontra Anne implorando por sua vida enquanto avisa que já estavam voltando. Mas o homem explica que ela entendeu errado, já que sua graça disse que elas estavam fazendo muito barulho na porta, então achou melhor pedir para elas entrarem. Então, Melusine fica animada com o convite. Kira e Ian discutem sobre o imperador comprando minas sem parar, e não entendem por que ele continua fazendo isso se nenhuma gema é encontrada, enquanto Melusine está destruindo seu peixe tentando usar os talheres. Kira acha que ele deve estar desesperado para gastar o tesouro nacional, enquanto Ian explica que o Marquês Resnal está encorajando ele a comprar as minas. Melusine começa a arranhar seu prato tentando comer, deixando Ian um pouco incomodado, mas ele tenta disfarçar. Ela congela quando Kira olha para ela, enquanto Ian explica que os nobres estão descontentes que toda a mão de obra está sendo usada para a preparação do festival. Kira nota que finalmente, ele está livre da supervisão constante do imperador depois que chegou, então ele pode agir livremente por enquanto. O som do prato sendo arranhado fica mais alto, enquanto ele tenta continuar e fala das famílias que decidiram se juntar a eles. Mas então o som fica muito alto, e de repente, parte do peixe de Melusine voa pela sala. Kira sorri e pergunta como ela pode não comer direito depois de ser convidada para jantar, mas Melusine continua encarando ele sem resposta. Então ele pede para trazerem o que ela costuma comer, mas ela ainda parece agitada, então ele pergunta se ela não está de bom humor, enquanto ela chama por ele e pergunta o que é aquilo, deixando Ian chocado que ela consiga falar seu nome. Ele acha que ela ainda está errando a pronúncia, então ela tenta de novo, enquanto ele manda ela continuar praticando, e também lhe deixa comer com as mãos se quiser. Então, ela pega seu peixe e agradece pela refeição, enquanto Ian e o mordomo ficam espantados com ela comendo. Kira nota que ela está comendo bem, então Melusine sorri e explica que está delicioso. Ele limpa a boca dela, enquanto Ian tenta voltar ao que estavam falando, e menciona quantas famílias se juntaram a eles. Mas ele continua chocado, e pergunta o que diabos ele está vendo agora. No campo de treinamento, Ian pergunta se ele trouxe ela de novo, e fala como ela tem aparecido com certa frequência ultimamente, mas Kira pede para Ian lhe deixar em paz. Ele olha para ela escondida no portão, e não pode acreditar que ela acha mesmo que ninguém está lhe vendo. Ele admite que é agradável ver uma fera ser domada aos poucos, então Ian pergunta se ele já criou alguma fera antes. Kiran pensa sobre isso, lembrando de 10 anos atrás. Uma pequena raposa seguiu ele, e seu professor Duncan explica que é raro para uma raposa seguir uma pessoa assim, achando isso fascinante. Mas Kiran parece irritado que ela continue lhe seguindo, mas Duncan sabe que ele leva essa raposa para o seu quarto todos os dias. A raposa se enrosca nele, e Duncan acha que ele deve dar um nome para ela não se perder. Dias depois, no seu quarto, ele avisa que ela não pode sair por enquanto, já que seu irmão avisou que estava chegando, e parece bastante preocupado porque ouviu ele dizer que ia caçar. Ele olha para a raposa de novo e pede para ela não sair, mas logo depois ele acha ela na floresta, com a barriga cortada e sangrando no chão. Então, ele fica sério e admite que já criou uma fera antes, explicando que a primeira coisa que precisa fazer quando se captura uma fera é criar uma gaiola forte, e sempre lembrar a ela que não pode escapar. Melusine nota Anne chegando, e Kira nota ela sorrindo, pensando que sempre se deve fazer isso, mesmo que a fera acabe morrendo. À noite, ele leva Melusine até o mar, e ela fica empolgada por finalmente encontrar ele de novo. Então, Kiran pede para ela chegar mais perto já que gosta tanto, e explica que vai esperar por ela. Ela se aproxima do mar, enquanto ele fala que precisa verificar uma coisa, o que faz ela se virar confusa. No flashback, Kiran se pergunta o porquê, e lembra como disse para ela não sair. Ele fica desesperado e fala quantas vezes repetiu, mas de repente escuta seu irmão se aproximando. Ele sabe que se ele pegar ela, ela vai acabar tendo uma morte terrível, então começa a chorar e percebe o que precisa fazer. Agora, ele vê Melusine se aproximando do mar, então Ian tenta impedir falando que ela vai fugir, mas ele o manda ficar quieto, porque quer ver se ela vai mesmo escapar. Ela entra no mar, pensando aliviada em como faz tempo, enquanto suas pernas começam a se transformar. Ian nota que ela está se transformando, enquanto Kiran continua observando, e Melusine se pergunta se está tudo bem se aproximar um pouco, achando que não deve ter problema. Kiran fica nervoso e grita para ela voltar, mas ela pede para ele esperar e mergulha de repente. Ian fala que ela fugiu, e Kiran fica completamente possuído de raiva, perguntando como ela se atreve. Ele corre até o mar atrás dela, e se convence que apenas um nome não é o bastante para ela não se perder, e lembra que se tivesse uma coleira, sua raposa também não teria caído naquela armadilha, achando que se ele não aguardar corretamente alguém vai tomá-la. Ele lembra de como deu um fim na sua raposa, e acha que nesse caso, o melhor é a morte. Melusine volta de repente e sai do mar, mas então ele a agarra, puxando para si para um beijo. Eles continuam se beijando por um tempo,
e Melusine parece confusa, mas de repente ele coloca uma faca em seu pescoço, e pergunta como um paranoico se ela gosta tanto do mar que estava pronta para deixá-lo. Ela tenta dizer que não, e nunca teve a intenção de lhe deixar, mas Kiran pergunta se ele realmente deveria acreditar nisso. Ele puxa seu cabelo e declara que feras não devem ser deixadas fora da coleira, enquanto ela pergunta o que está acontecendo. Ele admite que foi um erro abaixar a guarda e pensar que ela estava domada. Melusine continua confusa, e nota como ele está agindo de uma forma estranha. Então, ele a vira para o mar, e pede para ela dar uma boa olhada, já que essa vai ser a última vez que ela vê ele. Ele arrasta para longe enquanto ela pergunta o porquê, então Ian fica preocupado, mas Kiran pede para ele mandar todos de volta e avisa que não vai passar a noite no palácio. Eles vão pro posto avançado perto do mar, e Kiran joga ela na cama com força. Ele ajeita a camisa, antes de se aproximar e ir até ela. Ela olha para ele nervosa, e logo Kiran começa a se inclinar em cima dela. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Serei Apaixonada.